noite, boa noite, boa noite. Como você está? Tudo bem? Hoje na live nós vamos falar como ativar a sua verdadeira identidade. Nós vamos falar sobre isso hoje. É um tema que vem me perseguindo, na verdade, durante um tempo, esse tema. Essa questão de identidade, né? Como ativar a identidade, como manifestar, como descobrir, porque se você for parar para analisar, identidade, essência e propósito, eles estão conectados. A pessoa que descobre quem ela é, ela vai conseguir também manifestar o propósito a qual Deus o fez para ser. Então hoje nós vamos falar aqui sobre identidade, sabe? Trazer clareza sobre quem você é, trazer clareza também sobre o que faz o ser humano não ter clareza da sua identidade. O porquê que tem gente que não tem clareza da sua real identidade, né? O que foi que aconteceu? Porque parece que algumas pessoas elas são seguras de quem ela é, algumas pessoas elas caminham com uma certa liberdade, com uma certa autoridade, e já outras é mais complicado, né? A pessoa ela vive em uma confusão com relação àquilo que ela é. Aquela pessoa que é difícil, ela olha para o futuro, ela não sabe direito o que quer, parece que vive, né, em um lugar de Cara, é um lugar que ela não consegue usufruir durante a vida. Ela tem alguns acessos de momentos de alegria quando faz determinadas coisas, mas parece que é como se ela não sentisse merecedora, sabe, de comer o melhor. É como se ela não merecesse aquilo. Então, existe algo que aconteceu na sua infância, existe algo que aconteceu com você que impede. E nessa live aqui eu quero trazer clareza sobre você, para que você venha saber como verdadeiramente você vai fazer para ativar a sua verdadeira identidade. E o que eu vou compartilhar aqui com você, #VidaReal, não foi algo que eu vi em um curso, né, se foi livro, enfim. É alguns anos de busca em Deus, e Deus ontem me trouxe clareza a respeito de algumas coisas com relação à identidade, sabe? O que de fato atrapalha as pessoas de ter clareza da sua identidade e como também a pessoa deve fazer para conseguir de fato acessar a sua verdadeira identidade, manifestar essa essência e consequentemente viver o propósito. Porque qual que é a diferença, né, da pessoa que vive com propósito e da pessoa que vive sem? A pessoa que vive sem um propósito, e aqui eu não estou falando sobre um propósito a qual você está definindo. Eu não estou falando sobre um objetivo e uma meta. Estou falando sobre um propósito divino. É algo que Deus te fez para manifestar aqui na Terra. Então, a pessoa que vive sem ter clareza desse propósito, ela é uma pessoa que caminha se ela tiver as suas metas, os seus objetivos, ok? Por enquanto, né, que ela está ali correndo atrás desses objetivos, ela se sente bem. O dia que ela bate aquela meta ou abandona aquele objetivo, ali a pessoa já começa a desanimar. E aquela pessoa que não tem um propósito e que também não tem um objetivo, normalmente é uma pessoa que vive uma vida monótona, né? Uma vida sem alegria, uma vida sem entusiasmo. É aquela pessoa que pensa assim, tanto faz para mim viver ou morrer, porque minha vida tá tão sem graça, entende? Agora, aquela pessoa que tem um propósito divino, que ela entendeu, que ela compreendeu e que ela tem clareza de quem ela é e vive esse propósito divino, cara, essa pessoa tem sabor pela vida, né? Vem as dificuldades, vem as lutas e essa pessoa aprende com as lutas, ela aprende com as dificuldades. Sabe, essa pessoa, ela manifesta vida, ela cresce o tempo todo, ela cresce emocionalmente, ela cresce fisicamente,
ela cresce espiritualmente, ela evolui como ser humano. Por quê, Guilherme? Porque ela tem clareza de quem ela tem clareza o porquê ela está também aqui na Terra. E ela consegue manifestar essa essência que está dentro dela. Isso aqui é hashtag vida real. Então o que acontece? Você vai ver que esse padrão que eu falei das pessoas que não têm clareza dessa identidade, desse propósito divino, você vê que elas colocam as suas metas, objetivos, elas se esforçam e elas chegam lá, acreditando que ao conquistar aquele objetivo, aquilo vai trazer uma satisfação, aquilo realmente vai dar para ela a clareza de quem ela é. Você já deve ter visto várias pessoas, cantores, atrizes, que eles falam no YouTube aí, que se esforçou para chegar em um lugar, mas quando chegou, cara, não obteve aquilo que ele esperava. É hashtag vida real. Então a questão é que existe algo que aconteceu com o ser humano que trouxe um rompimento dessa questão da sua identidade. Eu vou falar sobre isso aqui. E tem como também você resgatar essa identidade, por mais que isso foi rompido. E de novo, identidade tem uma ligação profunda com o propósito. Agora vamos lá, pensa aqui comigo, né? Falando um pouco sobre propósito aqui de uma forma bem rápida. Você crê, você acredita que Deus te fez com algum propósito? Responde aí para mim. Sinceramente, você acredita que Deus te fez vir nesse século com algum propósito? Por que Deus não permitiu que você viesse à Terra 1000 anos atrás? 1500 anos atrás? Por que Ele permitiu que você viesse agora? E sinceramente, você acredita que Deus te fez com um propósito? Ok, sim, beleza. Então vamos lá, vamos seguir essa linha de raciocínio aqui. Deus te fez com um propósito, correto? Ok. Se Deus, que é Deus, sendo Deus, Ele te fez com um propósito, é da vontade dEle que você viva esse propósito? Que você cumpra esse propósito? Já que Ele te fez com um, Ele te fez. É da vontade dEle que você cumpra e viva? Sinceramente. Tá. Agora, se é da vontade dEle, o porquê que Ele não te revelou? Porque imagina, Ele não é Deus, né? Sendo Deus, se Ele quisesse que você soubesse, Ele não ia dar um jeito de te avisar, que seja falar diretamente com você, que seja usar alguma pessoa, algum meio, né? Por que Ele nunca te falou? Por que Ele não te revelou? Hashtag vida real. Porque se eu faço algo com um propósito, eu quero que aquilo que eu fiz, né, cumpra, a qual eu o criei para ser e para fazer. Então por que Deus não te falou? Por que Deus não te revelou? Sabe por quê? Hashtag vida real. E aí guarda o seu coração, né? Porque você não está preparado nem para saber e muito menos para executar. Hashtag vida real. Você não está preparado nem para saber e muito menos para executar. Ou seja, o propósito ele te encontra quando você realmente entende e vive a sua verdadeira identidade. E a sua identidade, por consequência, vai te trazer maturidade. E o que é maturidade, Guilherme? Maturidade tem a ver com estender o tempo entre o impulso e a ação. A maturidade, ela tem a ver com você sentir o outro. Tem a ver com você pensar no coletivo e não só no seu umbigo. E quando eu falo pensar, é realmente sentir o outro. Sabe, não é só pensar
em você e no seu mundo. É enxergar e sentir o mundo como um todo. Maturidade tem a ver com saber que esse tempo que você vive aqui na Terra é muito curto. É saber que daqui 100 anos, você e as pessoas que você conhece, todas não estarão mais aqui na Terra. Tem a ver com essa expansão da consciência, essa percepção de mundo muito mais elevada. É saber que tudo aquilo que é coisa, que é objeto, vai ficar aqui. É saber que nada disso você vai conseguir levar com você o dia que você partir dessa terra. Maturidade tem a ver com entender que vale a pena abrir mão da unha para ter o braço. Mas você sabe o que acontece? Que muitas pessoas imaturas, elas querem a unha, perdendo o braço. Como assim, Guilherme? São pessoas se matando, perdendo a sua essência, perdendo literalmente a sua essência, para ter coisas e perdendo a alma, perdendo a clareza de quem é, abrindo mão dos seus valores, dos seus princípios, para acessar coisas passageiras. E aquilo que é mais de valor, aquilo que realmente tem valor, que é o braço, ela abre mão. Perde a família, perde os filhos, perde saúde, em troca de algo que nem sabe o que é. Hashtag vida real. Hashtag vida real. Então, ô Guilherme, fala para mim, Guilherme, então, o que de fato aconteceu ou acontece na vida de um ser humano que faz com que ele tenha dificuldade de entender quem ele é, de acessar quem ele é. E ontem, Deus trouxe essa clareza à minha mente, que o seguinte: toda pessoa que não teve pai, ou que o pai não exerceu a sua paternidade, a função de pai, tem problema com relação à sua identidade. Essa pessoa é insegura, essa pessoa é confusa com relação a que ela é. Guarda isso. Toda pessoa que não teve pai, ou que o pai não exerceu a função de pai, por mais que teve o pai em nome, mas ele não exerceu essa função de pai, essa pessoa tende a ter um problema de identidade. Ô Guilherme, mas qual que é a função de um pai? Qual que é a importância de um pai na vida de um filho? A primeira coisa que o pai ele traz para o filho é a proteção. Né? O pai ele tem o papel de proteger o filho, de proteger a família, né? De guardar a família, de trazer essa proteção, né? Contra os ataques da vida e trazer também uma certa blindagem emocional. É o pai que, quando o pai ele é presente, é o pai que afirma a verdadeira identidade para o filho. É o pai que faz o filho se sentir amado. É o pai que faz o filho se sentir protegido. E aquela pessoa que não teve um pai de verdade, a pessoa que não... que até pode até ter tido, né, um pai, mas que esse pai não protegeu essa pessoa, não teve essa atitude de proteção, deixou esse filho, essa filha vulnerável, ela vai começar a ter confusão de quem ela verdadeiramente é. Ela tende a crescer e ser uma pessoa mais insegura com relação à vida. Porque a primeira função do pai é trazer o quê? Proteção. Guilherme, qual que é a segunda função do pai? Trazer provisão. O pai, ele tem a função de prover dentro de casa. Prover o alimento, prover o sustento. E é muito drástico quando o pai ele se separa de uma mãe e, na verdade,
o que era para ele proteger o filho, ele acaba abandonando o filho. Então, ao invés desse filho receber proteção, o que ele recebe é abandono. E quando isso acontece no coração do filho, esse filho ele começa a se sentir sem valor. Esse filho ele acha que ele não merece o amor do pai, ele não merece o amor das pessoas, o respeito das pessoas. Esse filho, ele acha uma pessoa que não tem capacidade de fazer as coisas, começa a gerar uma certa confusão na mente dessa criança. Só que essa criança, ela vai crescendo. Essa criança é você. Essa criança cresce. E aí, essa criança, ela tem uma atitude, ela pode ter, na verdade, duas atitudes. Ou ela cede a esse sentimento de incapacidade e ela se torna uma pessoa para dentro, né? Que é aquela pessoa medrosa, é uma pessoa sem atitude, é uma pessoa que não tem coragem, ela vive com medo, né? Ela se torna essa pessoa, ela vive com medo, ela vive insegura. Ou então ela vai para outro extremo. Ela se torna uma pessoa arrogante e orgulhosa. Sabe, em uma tentativa de provar para si mesmo que ela merece sim amor, que ela merece sim respeito, que ela pode sim fazer as coisas. Então ela cai em um extremo de se sentir uma pessoa diminuída, de ter complexo de inferioridade, ou ela vai para outro extremo, que é começar a agir com orgulho e com arrogância. São dois extremos. Tudo isso é consequência de ter um pai, porém que não teve atitude de pai, que não proveu, que não protegeu, ou de ausência de um pai. E pior, se o pai abandonou, aí é mais grave ainda. Então, quando o pai tem essa atitude com o filho, isso gera uma insegurança na vida do filho. Tá captando aí? Tá fazendo sentido? E existe uma terceira coisa muito importante que o pai faz pelo filho. É uma coisinha chamada poder. O pai, ele habilita e ele gera uma certa autoridade e poder na vida do filho. Imagina assim, ó. Imagina quando, não sei se na sua cidade ou se na época que você era criança, se era assim, né? Mas, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, aí minha mãe ou meu pai falavam assim, Gui, eu tô precisando que você vá em tal lugar, compra lá 1 quilo de feijão, um exemplo. Aí eu ia lá novo, e quando eu ia passar na conta, eu falava, não, eu quero que anota aí na conta de mãe, na conta de pai. Ah, quem é seu pai? Fulano. Ah, não, você pode pegar, né? Então eu lembro, às vezes, assim, eu chegar em alguns ambientes, e aí a pessoa, mas você é filho de quem? Eu falo, não, sou filho do meu pai, chama fulano, de minha mãe, ciclano. Ah, você é filho de fulano? Ah, não, chega aqui. Até a forma de tratar mudava. Por quê? Porque o pai, o nome do pai, te dá uma certa autoridade. Então, quando eu chegava em alguns lugares falando de quem eu era filho, as pessoas, nossa, mudavam o tratamento. Então, tudo isso estabelece uma autoconfiança, uma segurança. E tudo isso vai protegendo a identidade do filho. Agora, quando esse filho não tem um pai, quando o pai abandonou, o que acontece na cabeça desse filho, cara, é uma confusão, é uma briga, essa pessoa, ela literalmente está perdida. E eu vou enfatizar novamente, ela tende a ir para um dos dois extremos. Ou ela se sente inferiorizada, um complexo de inferioridade pega ela, ou ela vai para outro extremo. Ela se torna uma pessoa orgulhosa e arrogante. Só que esse orgulho e arrogância não é porque ela quer ferir as outras pessoas. Na verdade, é uma rebelião que ela tem contra ela mesma de não aceitar esse complexo de inferioridade, porque ela também tem. O que muda é só a forma com que ela manifesta esse complexo.
Porque a pessoa que tem esse complexo de inferioridade e ela não sabe como lidar, muitas vezes ela se fecha. Ela se torna uma pessoa muito tímida, sabe? A pessoa tímida. E aquela pessoa que também tem complexo de inferioridade, mas ela arrumou outra forma de lidar, ela se torna essa pessoa o quê? Arrogante e orgulhosa. Hashtag vida real. Então o que eu estou falando para você aqui, eu quero que você até imagina pessoas que você conhece. Liga aí, pessoas que não foram criadas por um pai, ou que teve um pai, esse pai não exerceu função de pai, era um pai que bebia, era um pai que gastava o seu dinheiro com bebida, com mulheres, e não provia dentro de casa, e não protegeu a família. Você vai ver que esse filho, e talvez esse filho seja até você, né? Tem esses dois extremos. Ou é acanhado, complexo de inferioridade, e essa pessoa é muito tímida, ou vai para o outro extremo. Essa pessoa, ela tem complexo de inferioridade, mas ela é o quê? Orgulhosa e arrogante. Não, que eu sei, tudo ela quer mostrar para os outros que sabe fazer. Ela quer mostrar para os outros que entende. E ai de você se você for contra. Porque aí ela vai defender com unhas e dentes o argumento dela. Para mostrar que sabe fazer. E ela realmente, quando alguém aponta algum erro e alguma falha, essa pessoa, ela defende com unhas e dentes. Por quê? Porque para ela, aquilo que ela faz é a identidade dela. Então é como se alguém que confrontasse ela por algo que ela fez, né, falar que ela fez algo de errado, que está errada, ela sente atacada na identidade. Sabe, é como se viesse uma voz e falasse assim, ó, tá vendo? Realmente você não sabe das coisas não, você não merece. Você não é uma pessoa inteligente, você não merece estar aqui. Então ela gera uma fúria, né? E normalmente essa pessoa que é orgulhosa e arrogante, as pessoas que convivem com ela têm que ficar pisando em casca de ovo. Porque não sabe a hora que essa pessoa vai estourar. Aí você tem que ficar ali, ó, pisando em casca de ovo. Por outro lado, essa pessoa que é muito tímida, você também não sabe o que está passando dentro da cabeça dela, porque ela também não se abre. Você não sabe se ela está bem, se ela está mal, né? E você não consegue ter acesso, você não consegue dialogar, chegar nela, porque essa pessoa que vive no mundo dela, né? A mente fica ali, ó, batendo na mente dela, ó, batendo nela. Só reafirmando que ela não é merecedora, que ela não vale nada. Tudo isso por causa dessa confusão e dessa falta de paternidade. Hashtag vida real. Você está pensando aí, você está analisando algumas pessoas, analisando um pouco sua vida. Hashtag vida real. Então essas aqui são as 3 principais funções que o pai tem. Então o pai, ele está aqui para trazer para a pessoa proteção, provisão e poder. E quando o pai não exerce isso, ele castra o filho. E esse filho se perde em si mesmo, né? Ele perde essa capacidade de entender quem realmente ele é. E ele perde o seu senso de valor. Se torna uma pessoa insegura. Ficou claro aí para você? Esse filho se torna uma pessoa que não percebe o seu valor próprio. Ela se torna uma pessoa que se sente muitas vezes, né, incapaz de fazer as coisas. Hashtag vida real. Tá bom, Guilherme, você falou sobre isso e tal, mas entendi. Me veio à mente aqui algumas pessoas, né? E eu consegui pegar algumas coisas até com relação à minha vida, Guilherme. E como que eu curo isso? Né? Como que eu vou sarar isso em mim? Como que eu vou realmente encontrar a minha verdadeira identidade? E aqui eu quero aprofundar com você algo. Porque é o seguinte. Deus, ele é pai. A Bíblia fala que, ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, eu nunca esquecerei de ti. E aqui eu não estou falando sobre religião, não tem a ver com religião, né? Deus não é Deus
do evangélico, não é Deus do católico, não é Deus do espírita. Deus é Deus, irmãos. E a questão é que aquela pessoa que decide realmente se conectar com Deus, você sabe o que Deus faz com essa pessoa? Deus começa a restaurar essa identidade. Por quê? Porque se o pai terreno, ele não protegeu o filho, você vai ver que esse Deus ele vai te proteger. Se esse pai terreno, ele não proveu para você, esse pai do céu, ele vai começar a trazer a provisão na sua vida. Se esse pai terreno não te deu poder, autoridade, esse pai do céu, ele vai te dar poder e autoridade. E quando você começa a ter essas experiências com Deus, toda a sua identidade, ela começa a ser restaurada. Você começa a realmente se sentir amado, você começa a se sentir valorizado. Porque como pode um Deus tão grande, tão poderoso se importar com você? Hashtag vida real. Como pode um Deus tão grande se importar com sua vida? Então a questão aqui é você começar a buscar Deus. Só que você pode falar assim para mim, Guilherme, assim, Guilherme, eu já tenho começado a buscar esse Deus, Guilherme. Só que mesmo assim eu ainda não consegui ativar a minha verdadeira identidade. Ou talvez você seja novo, não sei, né, com relação a essa questão de buscar Deus, talvez seja algo assim, tu acredita em Deus, mas não é algo que você busca relacionar com Ele. É como se fosse Deus, é como se Deus, né, fosse um rei. É Deus lá e você aqui, né? Mas o fato é que você pode estar pensando assim, mas Guilherme, o fato é que eu ainda vivo algumas confusões na minha identidade, Guilherme. Como que eu faço para resolver isso de fato? Deixa eu te falar. Quando você começa a buscar a Deus, você sabe o que acontece? Aquilo que você não teve do seu pai terreno é o que você tende a buscar em Deus. Então você vai buscar em Deus o quê? Proteção, provisão e poder. E tá tudo certo em buscar essas três coisas em Deus. Tá tudo certo. A questão é que quando você busca essas três coisas nesse Deus do céu, você acaba se tornando apenas um servo. Você imagina assim, ó, imagina um reino. Imagina um reino. E imagina um rei. Imagina que tem um rei ali, né? E tem que está ali sentado no seu trono e que governa esse reino, tá? Imagina que você era uma pessoa que não teve pai e que você chegou nesse reino. E esse rei agora, você sabe o que ele fez? Ele te deu um cargo e uma função, ok? Ele te deu algum cargo e alguma função e você começou a trabalhar e servir nesse reino. O que esse rei fez por você? Primeiro, ele te trouxe proteção. Ele te trouxe proteção. Porque agora você faz parte do reino dele. Então, se vier algum inimigo atacar, com certeza o rei vai proteger. Esse rei também trouxe para você provisão. Ele não vai te deixar faltar nada. Você vai ter o pão, o alimento, né? E trouxe também uma certa autoridade e poder. Porque em qualquer lugar que você chegar, em nome do rei, você vai conseguir comprar e fazer algo, né? Aquilo que o rei te designou para fazer, ok? Só que você continua sendo um servo. Um servo. E outra, se você quiser falar com o rei, normalmente você não vai conseguir, porque o rei anda muito ocupado, né? E talvez com muito trabalho você consegue ter acesso ao rei rápido ali, você conversa com ele, pergunta algo, né? Tem toda aquela questão de reverência, enfim, e você sai. Então é assim que um servo se comporta com o rei. Ou seja, a pessoa que chega até a Deus buscando somente essas três coisas, ela acaba se tornando um servo e ela para por aí. Só que existe um nível muito mais profundo, que é o nível de filho.
E Deus, na verdade, Ele quer que você entenda e compreenda. Deus quer que você seja transformado, que haja uma renovação na sua mente, no seu entendimento, para que você venha receber essa paternidade de Deus. E eu vou ler aqui um versículo aqui, bíblico, para enfatizar melhor isso que eu estou falando, tá? Olha só, tá lá em Gálatas, capítulo 7, versículo 4 ao 7, diz assim, ó: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Guarda isso, a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, aqui está falando que já não és mais servo. Ou seja, se você já não é mais servo, é porque era. Ou seja, normalmente a gente busca a Deus para obter essas três coisas, né? Só que Deus não quer simplesmente um relacionamento de rei e servo. Ele quer um relacionamento de pai e filho. E você sabe o que Deus falou comigo ontem de manhã? Ele falou assim, ó, Guilherme, os servos, eles contemplam, mas somente os filhos desfrutam. O servo, quando está em um reino, ele contempla a grandeza do reino, ele vê algumas movimentações no reino, ele vê o quão grande e lindo é o palácio. Só que só os filhos do rei conseguem desfrutar desse reino. Conseguem desfrutar no seu dia a dia. E deixa eu te falar. Você é servo ou você é filho? Sinceramente. Porque há uma diferença. O que Deus falou comigo ontem? Deus falou que para que uma pessoa ela venha sair de servo para se tornar filho, ela precisa acessar e se encher da presença dele. Essa pessoa ela tem que buscar a presença de Deus e não buscar a proteção, a provisão e o poder. O que ela tem que realmente buscar é a presença. E quem tem a presença tem tudo. Só que muitas pessoas hoje querem a mão de Deus, mas não querem a presença dele. Querem o serviço de Deus, quer a proteção de Deus, mas não quer a presença de Deus, não quer estar com ele. E só a presença de Deus vai conseguir transformar sua mentalidade e todo o seu ser de servo para filho e te curar e ativar a sua verdadeira identidade. Só que o seguinte, meu amigo, a presença de Deus, ela é para poucos. Por quê, Guilherme? Porque é o seguinte, quando você começa a buscar a presença de Deus, e não só o poder, mas a presença, Deus, quando você quer realmente ter Deus dentro de você, quando você começa a buscar Deus, Deus começa a entrar dentro de você e ser um com você, até porque a Bíblia diz, né, que muitos vão falar assim, o reino dos céus está ali, está aqui, está em tal lugar. Mentira, que o reino está dentro de vós. Ou seja, Deus se manifesta dentro de você. É aqui, é aqui dentro. Só que para Deus habitar e para que Deus seja um com você e que a presença dele se manifeste, meu amigo, deixa eu te falar. Deus é o quê? Deus é escuridão ou é luz? Deus é luz. Ok, então vamos lá comigo. Então imagina que Deus estava aqui fora. Isso quer dizer que se Deus está fora,
o seu corpo e toda a sua alma está com ausência de luz. Ok? Então imagina que você vivia uma vida negra, uma vida escura, né? Uma vida escura, dentro e fora. E aí Deus começa a vir. E quando Deus começa a vir, Ele começa a trazer clareza, começa a iluminar os ambientes, né? Começa a iluminar tudo à sua volta. Aí agora, aquilo que antes era difícil você fazer, agora começa a se tornar fácil, porque antes você não fazia porque não enxergava, agora você enxerga. Então isso é Deus fora. E enquanto Deus está fora é muito confortável, porque muitas soluções começam a se apresentar para você. É o que a gente tem costume de falar, que é o primeiro amor. É quando a pessoa ela conhece Deus, tem o seu primeiro amor ali, ela se envolve e vê o quanto que Deus o ama, o quanto, cara, as coisas fluem, é muito bom. Só que quando você começa de fato a buscar a presença de Deus, Deus entra. E agora ele não ilumina somente fora, ele começa a iluminar dentro. Só que agora, meu amigo, começa a haver uma certa crise. Por quê? Porque você começa a dar de encontro com você mesmo. Essa presença de Deus começa a te iluminar e mostrar você para você mesmo. Essa presença de Deus começa a te confrontar. Ela começa a trazer confronto. E poucas pessoas conseguem suportar esse confronto. E por não suportar esse confronto que Deus traz para ela abandona esse confronto e, consequentemente, ela também abandona a presença de Deus. Por isso que eu falei que a presença de Deus é para poucos, porque poucos suportam ser confrontados. Só que só acessa a verdadeira identidade, só ativa a verdadeira identidade quem suporta ser confrontado por essa presença de Deus. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E por muito tempo eu ficava pensando nessa passagem, mas é muito óbvio o que Deus está querendo dizer com isso, né? Aonde estará o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E aí um dia o Espírito Santo me trouxe o entendimento dessa passagem. E falou assim: Guilherme, é simples. Olha para a sua vida aquilo que você tem dedicado mais tempo e energia, que você vai entender aonde está o seu coração. Que você vai começar a entender quais são as suas verdadeiras prioridades. E eu te pergunto, quais têm sido as suas verdadeiras prioridades? Hashtag vida real. Será que aquilo que você pensa, que ama o seu filho, sua filha, seu cônjuge, quanto tempo você tem dedicado para eles? Quanta atenção você tem dedicado para eles? Hashtag vida real. Você tem realmente tido eles como prioridade? Você às vezes pensa e fala que ama Deus. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Tá, mas vem cá. Qual que é a prioridade que Deus tem na sua vida? Qual o tempo que você tem se dedicado para estar com Ele? Meu amigo, é isso que a presença de Deus faz. A presença de Deus, ela te confronta. E ela revela você para você mesmo. E se você verdadeiramente quiser acessar a sua verdadeira identidade, ter clareza de quem você é, você vai ter que estar disposto a suportar esse confronto da presença de Deus. É falar assim: Senhor, mora em mim, papai, habita em mim. Habita em mim, papai. E pode me clarificar, pode iluminar todos os quartos escuros, sujos, imundos que há aqui dentro de mim, papai. Pode quebrar essa pessoa fake. Sabe, essa pessoa que eu busco me comportar para criar uma imagem na cabeça dos outros. Sabe aqueles argumentos que eu trago, papai? Para falar para as pessoas, para eu aparentar ser um profissional de excelência, para eu aparentar ser uma mãe, um pai show, para aparentar ser um cristão, que seja qual a religião que você siga, independentemente, só para aparentar. Mas você está totalmente confuso e perdido na sua verdadeira identidade. Por quê? Porque você não suporta confronto. Porque Deus,
quando ele começa a te confrontar, você prefere sair da presença dele. E você prefere ficar somente tendo poder, provisão e proteção, igual o povo do Egito. Qual o povo do Egito, Guilherme? Israel. Israel, quando saiu lá do Egito, ele obteve a proteção de Deus, porque eles vagaram ali no deserto mais de 40 anos. Eles tiveram proteção. Eles também tiveram provisão. Deus proveu o alimento, fez o maná cair do céu. Eles também tiveram poder. A Bíblia fala de uma guerra que eles foram, que eles deram uma volta a um muro chamado Jericó, e esse muro caiu. Eles tiveram poder. Só que eles tinham uma mentalidade de escravo. E eles eram escravos. Eles não acessaram o melhor de Deus para a vida deles. Por quê? Porque no dia que Moisés chamou eles para estar diante da presença de Deus, eles preferiram sair e falar assim: não, Moisés, vai você, porque senão nós vamos morrer. A gente está diante da presença de Deus, porque Deus, quando começou a se apresentar, ele se apresentou em um trovão muito forte e as pessoas tiveram medo. É o que acontece com você. Esse povo de Israel preferiu ter só proteção, provisão e poder, mas não quis acessar a presença, porque a presença mata. Mata o que, Guilherme? Mata todo o seu ego, mata todo o seu orgulho, mata toda a sua meninice, a sua criancice. É isso que mata. E você não quer morrer. E pelo fato de você não querer morrer, cara, para de mentir para si mesmo. O fato de você não querer morrer, o fato de você querer estar vivo, você só vai acessar cada vez mais a morte. Só vai haver morte dentro de você. O que eu vejo são pessoas vivas aqui por fora. Vivas como, Guilherme? Roupa, maquiagem, né? Bens materiais. Mas mortas por dentro. Mortas. Literalmente mortas. Quando chega em casa que não tem ninguém que vai botar a sua cabeça no colchão para dormir. Confusa com relação à sua identidade. Essa pessoa não tem paz, ela não consegue desfrutar porque a mente ao tempo todo está ali, ó, atacando, está confundindo aquela pessoa. Então tem a aparência de quem vive, mas está morto. E aqui eu não estou falando para uma pessoa que não sabe que Deus existe, não, viu? Estou falando para você, que tem consciência de que Deus existe. Estou falando para você. Não é para outra pessoa, não, é para você. Então, se você realmente quer viver, esteja disposto a morrer. A Bíblia fala o seguinte, que aquela pessoa que quer acessar a verdadeira vida, ela tem que primeiro morrer. Só que como que eu faço para morrer, Guilherme? Busque a presença de Deus. E fala: Senhor, eu quero carregar a tua presença. Mora em mim, Senhor. E quando o Senhor começar a me confrontar, a mostrar e me revelar quem realmente eu tenho sido esses últimos dias, me dê estrutura para suportar, Deus. Porque eu quero realmente acessar a minha verdadeira identidade, eu quero acessar essa paternidade do Senhor. Porque eu entendi, papai, que o servo contempla, mas só os filhos desfrutam. E eu quero ser esse filho que venha desfrutar das coisas do teu reino. Eu quero desfrutar do melhor, eu quero comer o melhor dessa terra, eu realmente quero manifestar a presença de Deus. E outra, deixa eu te falar, o poder de Deus opera milagre, mas só a presença dele transforma. Só existe verdadeira transformação na sua vida e na vida da sua família se você realmente carregar a presença de Deus. Por isso que você pode orar, jejuar, chamar pessoas para orar, para falar alguma coisa. Deus pode até te usar, sabia? Para até revelar algumas pessoas, para falar sobre coisas, mas você não vai conseguir perceber transformação nem em você e nem em seus familiares. Sabe por quê? Porque você, infelizmente, não está carregando a presença de Deus. Porque o poder cura e opera milagre, mas somente a presença de Deus transforma.
Então, se você quiser ter a sua vida transformada, a vida da sua família transformada, esteja disposto a carregar a presença. E eu te garanto que se você suportar esse período do confronto, você vai ativar a sua verdadeira identidade. Você vai começar a realmente saber quem você é. Isso aqui que eu estou falando para você, Guilherme, você viu, mas eu não vi em lugar nenhum não. Isso foi Deus que sentindo lá. E aí Deus veio e trouxe isso aqui para mim. Entendeu? E o fato de eu estar fazendo essas lives aqui, na verdade, é porque eu sinto o que ele pediu para fazer. Independentemente se não tiver ninguém, se tiver uma pessoa, se tiver 10, se tiver 20, 50, enfim. Eu vou estar fazendo essas lives aqui. Tá? E vou falar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, vou soltar tudo. Né? E eu falo assim, ó. Bebe quem quer. O que eu falo nessas lives é o seguinte, bebe quem quer. Agora, acessa o benefício quem bebe. Né? E eu, de verdade, eu torço para que você abra o seu coração, deixe essa palavra entrar, reflita e tome uma decisão na sua vida sincera. Não busque apenas o poder de Deus. Não busque apenas a proteção de Deus. Não busque apenas a provisão de Deus. Vá mais a fundo. Busque a presença dele. Saia desse lugar de servo e vá para um lugar de filho. Porque, de novo, o servo contempla, mas somente o filho desfruta. Então eu desejo para você uma semana aí rica, abençoada. Reflita mesmo sobre essa ministração aí. E, cara, as coisas de Deus é assim, ó. Hashtag vida real, tá assim, ó. Acessível. É só você esticar a mão e pegar. É muito simples. É o ser humano que confunde demais as coisas, que traz complicação para aquilo que é simples, para justificar o não fazer. Hashtag vida real é isso. Então, eu falo o seguinte, abre seu coração, se encha da presença dele e deixa a faca entrar. Eu falo algo assim, né? Que eu falo que é como se fosse uma faca entrando no rim. O confronto que o poder de Deus traz é pequeno, mas o confronto que a presença de Deus traz é gigante. O confronto que o poder de Deus traz é uma gota. O confronto que a presença de Deus traz é um oceano. Então, esteja disposto a ser confrontado por essa presença e deixa Deus te rasgar por dentro. Porque ele faz a ferida, mas ele também sara. E aí você vai ver, sabe, essa identidade, você vai ter clareza da sua identidade, vai vir junto o propósito e com tudo mais. Ok? Então tenha uma semana aí abençoada e que Deus continue te abençoando e guardando sempre aí. Tá bom? Valeu e até semana que vem aí para mais uma live.